Com TV. Passa no seu smartphone. Oi, gente, está no ar Secas e Malhados e o nosso assunto de hoje é corrida. Nós vamos conhecer a história de uma pessoa comum que participa de uma prova de longa distância e, é claro, dar algumas dicas de como correr corretamente. Fica ligado, o programa está no ar. E o nosso assunto de hoje, então, é corrida, mas a gente não vai falar do esporte em si. A gente vai falar, sim, de como as pessoas podem praticar a corrida e o quanto é importante e muda assim a vida das pessoas. E o nosso exemplo é a Marisa, que ela é jornalista e ela participou de uma prova muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que é o TTT. TTT, o que é, Marisa? Muita gente já conhece, mas vamos relembrar um pouquinho. Tem gente que acha que é qualquer coisa. É Travessia Torres Tramandaí. São 82 quilômetros de prova, na verdade. E tudo à beira-mar, né? Tudo à beira-mar. O comecinho é no asfalto, assim, mas não dá nem 1 quilômetro, a gente já entra para a areia e lá fica até o final da prova. Essa prova aconteceu há muito pouco tempo, foi agora no mês de janeiro mesmo, mas eu queria que tu comentasse, antes de mais nada, antes da gente saber a tua história e esse teu vínculo com a corrida, como a corrida entrou na tua vida, queria que tu comentasse um pouquinho sobre a prova, porque assim, ó, correr na areia não é fácil, né? Não é fácil. E depende muito de dia, como o clima vai estar, o que vai modificar também o solo, o piso, como vai estar a areia, se ela vai estar mais solta, fofa, mais batida. Então depende muito e cada dia é um dia. Se o mar vai avançar muito, também essas são variáveis, né? A TTT, essa foi a 16ª edição e cada vez mais gente participa dela, porque além se pode fazer a prova como solo, sozinhos 82, em dupla, dividindo de acordo com o que as pessoas planejam, enfim, quartetos e octetos, né? Então é uma prova que reúne muita gente, tem uma característica bem diferenciada da maioria das provas, que é ter aquele clima de gincana, assim, porque tem que ter apoio, os apoios vão se revezando, indo nas praias, então reúne bastante gente além do praticante, então é uma prova bem diferente, bem gostosa de fazer. Que bacana! E esse ano, qual foi a característica aí? Como é que estava a areia? Estava meio fofa? Como estava o clima esse ano? Estava bastante quente, mas não tão quente quanto o ano passado, mas tinha um certo ventinho assim, que ajudava bastante para resfriar, assim, dar uma... Mas o mar estava avançando bastante e o piso estava bem duro, ele dificultou, assim, aumentou também o tempo das pessoas, assim, quem geralmente faz a prova, até o campeão da prova fez um tempo maior esse ano do que fez o ano passado em função disso, da dificuldade do piso, como ele estava esse ano mais pesado, mais difícil. Por que, gente, que eu estou fazendo todas essas perguntas para Marisa? Antes de nós falarmos exatamente sobre corrida e sobre esse vínculo, como a corrida entra na vida das pessoas ditas comuns e que acabam sim se tornando atletas, porque acabam sim não só não vivendo disso, porque é muito difícil, né, viver disso já é difícil. É difícil, né, acabar tendo a sua vida normal, mas sim participando de diversas maratonas, campeonatos e tal. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque é uma prova realmente extensa e a Marisa fez solo. Ou seja, são muitas horas de corrida. Quantas horas tu ficaste? Esse ano eu fiz em 10 horas e 4 minutos. Não foi o meu melhor tempo, mas foi longe do meu pior tempo. E não foi o que eu queria, mas enfim, a gente tem que contar com... tudo depende, são várias variáveis, né? Meio redundante, mas sim, as variáveis modificam, enfim, tu tem que ir te adaptando
para conseguir completar o teu objetivo, que é chegar, passar a linha de chegada. Precisa né? de um preparo específico, precisa assim de toda uma estrutura. E agora sim eu vou entrar na questão corrida. Atividade física, esporte, corrida. Como a corrida entrou na tua vida? Porque eu acredito que tu seja um case para muitas pessoas também, que vão ou se identificar ou se inspirar na tua história. Eu sempre gostei de esporte, de atividades físicas, né? Sempre fiz alguma coisa. Não fiz educação física por uma questão de corrida também, que tinha prova de corrida no tempo que eu ia fazer a prova lá na URGS, em Porto Alegre. E eu disse, de repente eu não passo, vou ficar mais um ano estudando. Daí não fiz a prova para educação física, fui para o jornalismo, tudo, sempre praticando alguma coisa. E daí, há 7 anos atrás, assim, mais ou menos, um pouquinho antes, assim, no verão eu ia sempre dar uma corridinha, assim, tá? Daí deu umas mudanças na minha vida e eu comecei a correr na academia, assim, me chamaram, de repente vai para não quer participar de uma prova? Eu disse, eu numa prova? Não sou nada, tô aqui, né? Fui, gostei, nunca mais fui pra esteira, fiquei para sempre na rua e em função de várias coisas, dessas mudanças na minha vida, a corrida veio como uma espécie de terapia, um momento em que eu ajeitava a minha vida, ajeitava meus sentimentos, as coisas, então foi mais ou menos por aí que ela entrou e daí nunca mais saiu, né? Tá certo, é isso. E assim como a Marisa, a gente vê diversos casos de pessoas que utilizam a corrida, por exemplo, para fazer um planejamento até de negócios. Assim, nós ouvimos vários casos de pessoas que resolvem ou abrem negócios e projetam isso correndo. Então a corrida, além de ser um esporte, ela realmente faz bem para tudo, né? Para a saúde, para o cérebro, para tudo. E é muito bacana. Agora eu vou contar um fato de bastidor. A Marisa não fez educação física, porém trabalhou muitos anos como jornalista esportiva. Não poderia sair disso. Marisa, obrigado, porque agora, para te chegar, para te ter todo esse rendimento, precisa de preparação. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Eu estou aqui com o Alexandre Mioto, que é educador físico, e ele prepara diversas pessoas para participar de corridas, de desafios, mas mais do que isso, ensina corretamente a pessoa a correr, a corrida. Isso mesmo, né, Alexandre? É, isso mesmo, Melissa. A corrida, a gente estava até conversando antes, em off, que ela é o esporte individual mais coletivo, né, que existe. E muitas vezes as pessoas encontram a corrida numa fase, às vezes, até mais avançada da vida. Né? Inúmeras vezes já ouvi questionamentos, né, ou até situações de alunos que colocam: se eu fosse mais jovem, eu ia começar a correr. Teve até uma situação até familiar, que minha sogra, com 68 anos, fez a sua primeira TTT. Né? E essas pessoas, não só o caso dela, como tinha inúmeras pessoas com uma idade um pouco mais avançada, e é uma situação pela faixa etária que há alguns anos atrás não se imaginava, né, alguém praticando corrida na cidade. Eu me lembro eu mesmo, quando eu tinha, na minha fase de adolescência, eu olhava alguém com essa faixa etária um pouco mais avançada, né, naquela época eram meus avós. E a característica dessa faixa etária naquela época já era mais realmente vamos chamar de vovozinha, né? Aquela coisa mais em casa, paradinha, né? Sem uma situação dessa natureza. E hoje em dia, no mundo das corridas, ele acaba abrangendo muito essa possibilidade, né, de às vezes uma pessoa comum, né, uma pessoa que não tem um histórico muitas vezes de atleta, né, mas ele pode, partindo de uma situação do zero, realmente aprender a correr. Né. Isso é fundamental, ter a orientação de um profissional. Né. Hoje mesmo que estamos aqui no parque, onde a gente encontra diariamente muitas pessoas praticando corrida, mas é só a gente parar e ficar observando um pouquinho para ver que, infelizmente, tem muitas pessoas praticando a corrida, mas às vezes de forma errada em alguns detalhes.
né? Às vezes uma questão postural, uma pisada e tudo mais, que às vezes isso pode até desestimular ela a progredir nessa modalidade. E causar uma lesão, né? Justamente por aproximar ela de uma lesão, de um desconforto e até mesmo não conseguir progredir, né? Não ter uma evolução na sua modalidade por estar fazendo muitas vezes de forma errada. Né? E por que tu acha que a corrida se popularizou tanto, ficou assim, de uma maneira tão mais atuante na vida, principalmente aqui em Caxias do Sul? Tu vê muitos adeptos a isso. Realmente nos últimos anos a corrida tem crescido muito aqui em Caxias. Né? Até muitas vezes a gente participa de provas em outras cidades e a gente encontra muita gente da região. Essa prova mesmo da travessia Torres Tramandaí, ela teve a retirada do kit da prova em Porto Alegre e Caxias do Sul, tamanha quantidade de atletas da região que praticam essa prova. Por exemplo, para uma prática, por exemplo, de uma modalidade como um futebol, um vôlei, um basquete, né, exige uma certa habilidade, né, de pés e mãos, que às vezes a pessoa claro, treinando ela vai ter essa melhora, mas essa habilidade, às vezes a falta dessa habilidade, às vezes pode afastar ela um pouco dessa situação. E a corrida ela consegue ter uma abrangência maior, né? Você não precisa ser o mais rápido, né? Ou que nem no jogo o mais habilidoso, ter o melhor chute, o melhor passe, mas você pode no seu ritmo, o mais lento que for, participar de uma modalidade de corrida, né? De uma prova com uma distância que vai desde uma distância curta até uma distância mais longa, então ela acaba abrangendo uma possibilidade grande para todos, né? Você pode simplesmente sair da porta da sua casa, você já pode estar começando a prática dessa modalidade. Porque eu não consigo correr corretamente, então eu digo que é porque eu sou muito pesada. Mas não é isso, é porque realmente eu devo fazer algo que não melhore o meu desempenho, né? Eu sempre brinco com os alunos que a gente pode ter resultados ou desculpas, não dá para ter as duas coisas, né? Porque realmente assim a situação, quando a pessoa quer arrumar um motivo para não fazer a prática, às vezes pode realmente, que nem você falou, é frio, a nossa região ela é bem complicada nesse sentido, a nossa geografia não é das mais favoráveis, porque a gente tem, por exemplo, lombas, né? Até mesmo para essa prova da TTT, onde ela é praticamente 100% em linha reta, a não ser o trecho inicial, mas coisa de 100 metros que tem uma pequena elevação, ela é praticamente reta o tempo todo, né? Então na nossa região é difícil achar uma região com um longo espaço de terreno reto realmente para a prática, né? Diferente, por exemplo, de Porto Alegre e outras regiões onde a gente tem essa situação. Antes da gente ir para a prática, que tu comentasse assim, a Marisa é um exemplo? Com certeza. Com certeza. E até aproveitando essa situação que você falou, já fica aí uma dica de uma reportagem. Quem sabe pegar você, uma atleta começando do zero, e fazer um acompanhamento passo a passo e quem sabe futuramente fazer uma prova aí, né? Olha, tô sendo desafiada, gente. Tá ótimo. Bom, a Marisa é um exemplo e é por ela ser um exemplo que ela vai ser o nosso modelo aqui para te mostrar todas essas dicas. Com certeza. Tá certo? Então muito agora legal. Vamos para a prática. Bom, pessoal, quando se fala em corrida, treinamento de corrida não é apenas a corrida em si, né? Existem muitos detalhes que vão tornar essa corrida mais agradável, né? Afastar o risco de lesão, né? E facilitar a progressão, o desenvolvimento da corrida em si. Vamos mostrar aqui na Marisa situações de pisada correta, de postura certa, postura errada, né? Mas para que se chegue nessa situação são fundamentais uma série de atividades, exercícios, né, educativos para o ensinamento da prática da corrida. Primeiramente, vamos mostrar a pisada de forma errada. A forma correta da pisada da corrida, a gente sempre é apoiando primeiramente a ponta do pé, a sola do pé, que seria o médio pé, antepé, nunca usando o calcanhar. Por que não se usa o calcanhar primeiramente? Se o contato do solo sempre for com o calcanhar, só apoia o calcanhar, essa projeção do impacto no solo com o calcanhar vai projetar todo o impacto para o tornozelo, o joelho, o quadril, aumentando e te aproximando do risco de lesões. No momento que a pisada tem esse ponto de contato com médio pé e antepé, você tem uma progressão de corrida e um afastamento de lesões, porque a absorção de impacto estará acontecendo através da postura correta.
Outro detalhe importante é a inclinação do corpo. Essa inclinação para frente tem uma projeção, uma progressão para a direção onde você está indo, com o médio pé apoiado, progrediu, elevação de calcanhar e o trabalho de braço levemente flexionado, sempre na posição lateral do corpo, né? Quando se fala numa postura errada, o corpo já está inclinado para trás, com o calcanhar apoiado, chamando todo um impacto, né? E a questão do braço, um erro também muito comum é esse trabalho para dentro, né? Desperdiçando energia, porque também quando se fala em corrida, é fundamental ter uma economia de energia, e esses pequenos detalhes, como a postura errada de braço, a inclinação para trás e o ponto de visão sendo feito não para frente, e sim para baixo ou para cima, também vão influenciar muito na corrida. Então a corrida correta, gente, corpo inclinado à frente, ponto de visão sempre à frente para onde se está indo, o braço trabalha lateralmente, pé apoiado, elevação de calcanhar, sempre apoiando o ponto de contato sendo antepé, médio pé. Beleza, galera? Bom, pessoal, estamos aqui falando sobre corrida, mas o recado que a gente gostaria de dar é pratique atividade física. A corrida foi o foco da reportagem, mas existem inúmeras modalidades às quais você pode se adaptar de uma maneira que te motive mais, né? Inúmeras vezes me questionam qual que é a melhor atividade, Alexandre. A melhor atividade é aquela que você vai encontrar maior prazer, maior desejo de realizar ela novamente, maior motivação de estar praticando aquilo de forma que ela entre na sua rotina de uma maneira agradável, de uma maneira que você queira realizar ela inúmeras vezes, porque só assim você vai conseguir ter realmente uma mudança de hábito. O fundamental para uma mudança de qualidade de vida é que essa atividade ela entre na sua rotina de uma maneira não obrigatória. Não existe coisa pior do que aquela situação em que a pessoa se inscreveu para a prática de alguma modalidade esportiva e chega no dia da prática e ela está desmotivada para ir. O importante é que fosse realmente o contrário, que ela fique com desejo, com expectativa de chegar o dia daquela modalidade. Então existem muitas modalidades, é futebol, existe vôlei, o verão nos proporciona muitas modalidades ao ar livre, ciclismo, a corrida também é uma paixão, é um vício que pode vir a entrar na nossa rotina de uma maneira agradável e realmente poder trazer transformações para a sua vida. Fundamental para que também isso ocorra com qualidade é que você tenha a orientação de um profissional de educação física. Também é importantíssima a orientação de um nutricionista para que você possa ter a alimentação correta para esse desporto. Falamos sobre a Marisa, uma atleta, né, disputa modalidades, competições, provas em longa duração. Ela pode, deve e é um exemplo para muita gente e uma referência onde muitos buscam inspiração. Mas você que está vendo a reportagem, talvez esteja aí se perguntando, eu estou aqui do zero, será que eu posso conseguir? Sem dúvida que pode conseguir, mas tem que dar o primeiro passo. Tem que procurar o pessoal responsável para que te dê uma atividade bem orientada, para que você possa ter as dicas corretas, para que você possa ter uma atividade prazerosa e de qualidade. Então, gente, sai do sofá e vai à frente. Se você quer uma mudança na sua qualidade de vida, seja você essa mudança. Dê o primeiro passo e você vai ver quantos frutos você vai colher com essa mudança nos seus hábitos de qualidade de vida. E o Secas e Malhados de hoje fica por aqui. Fiquem ligados, porque esse ano nós vamos trazer muita informação para você. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!